Nós seguimos aqui nos Congressos de Gestão Eclesial da revista Paróquia 2025. Agora a gente vai conversar um pouco com o André Pinheiro Vale, ele que é engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, com mestrado pelo ITA, tem atuação em diversos projetos imobiliários, atualmente é CEO na M2G2 Patrimonial. André, seja bem-vindo, obrigado por conversar com a gente um pouquinho. Obrigado por esse espaço, Poliana. André, conta um pouco pra gente primeiro, assim, da sua trajetória, né, do seu estudo, né, do seu mestrado e como que você foi parar nessa questão de projetos imobiliários. Bom, eu sou engenheiro, eu tenho, uma larga experiência acadêmica. O que aconteceu comigo foi muito em função da minha formação familiar, né? Meus pais, um lar católico, eu sou católico. E acho que o que é muito importante para a gente sempre foi essa visão e a figura de Jesus, né? E a viver as virtudes no nosso dia a dia. Meus pais empresários, minha mãe sempre foi empresária, então desde muito cedo, hoje a gente fala de mulheres empoderadas. Minha mãe, na década de 80, já era uma empresária e muito empoderada. E eu cresci assim, né, sabe, vendo esse exemplo, né, da minha mãe, meu pai era engenheiro de obras, trabalhava em diversas obras, prédios. E esse foi o meu lugar de crescer, acompanhar meus pais na obra, ver minha mãe, por exemplo, a contabilidade das empresas. Eu cresci nesse espaço e com essa formação católica. E eu sempre sonhei sempre quis ter empresa, sempre quis através da minha empresa poder aportar, poder mudar, sabe, contribuir com o mundo. E foi exatamente isso que eu pude, né, através com minha empresa, a gente formou eu, minha irmã e meu cunhado, nós somos sócios, criamos a M2G2, criamos também a Virtus Incorporadora, e através das nossas empresas a gente faz exatamente isso. A gente tem um propósito de constelar propriedades a serviço da vida. Então a gente traz toda essa nossa essência de como ser um empresário seguindo a figura de Jesus, né? Então esse é um ponto muito importante para a gente, seguir as virtudes cristãs, atuar de uma maneira ética, com valores. E o patrimônio imobiliário, ele sempre teve na nossa família essa questão de desenvolver, de construir, de gerir. Isso sempre foi muito... E a gente começa a fornecer esse tipo de serviço porque a gente notava a necessidade de serviços imobiliários diferenciados. Esse é um ponto bastante importante. A gente já atuava nisso e eu não sei se eu tenho um tempinho para contar, mas... Claro, fica à vontade. Em um determinado momento, uma das nossas clientes ligou para a gente e falou: olha, André, eu até contei isso na palestra agora, falou: quando eu morrer, todo o meu patrimônio imobiliário eu vou doar para o pároco da igreja. E nós já atuávamos, as nossas empresas já eram atuantes. E eu falei: olha, tudo bem, a senhora não se preocupa, o serviço que a gente presta para a senhora, vamos prestar para ele da mesma maneira. E aí, terminando a conversa, eu falei: nossa, acho que o padre, nesse caso não, mas se outras senhoras começarem a doar o patrimônio para ele vai ter um problema e não uma solução. E a gente já atuava na gestão de patrimônio, no cuidado, na construção. E a gente começa, então, a olhar com mais cuidado para as instituições católicas, as congregações católicas. Como esse patrimônio que eles recebem, que eles vêm ao longo do tempo conservando, como eles podem se tornar fator de soma na vida dessas congregações, sabe? Como eles podem virar receita. Então, esse é o nosso exercício. Olhar, entender o que pode ser convertido em receita recorrente, o que pode ser ressignificado, sabe? Como eles podem dar um melhor uso, um estudo de vocação, uma melhor vocação para aquele imóvel, para que possa, no fundo, e esse é um pouco, a gente entende que a gente está cumprindo o nosso propósito, impulsionar a missão deles através do nosso trabalho. Esse é um pouco nossa forma de pensar, Poliana. Ai, bacana. Hoje, quando um cliente chega até vocês, quais o que vocês oferecem, né? Qual é o trabalho que vocês oferecem para ele? Legal. A primeira coisa que quando o cliente chega, a gente faz um diagnóstico da situação dele. Entende como está a carteira imobiliária desse nosso cliente. Olha, se é uma congregação, como é que estão os imóveis? E a gente faz uma análise. Esse é o primeiro momento de trabalho. Entender o que o cliente tem. E tem outro ponto importante, entender o que ele precisa, porque às vezes o que ele tem, o que ele precisa, está muito longe. E aí a gente começa a trabalhar, oferece alternativas. Então, entender o valor dos imóveis, aqueles imóveis que são para locação, como estão esses contratos, há inadimplências. A gente pega muitas carteiras que são
que vem para a gente administrar com muita inadimplência, né? Então, como está essa inadimplência? Como está a saúde dos contratos? Os imóveis que estão vagos? Como que a gente pode acabar com essa vacância? Porque imóvel vago hoje é um problema. É risco de invasão, é custo. Ainda mais para as congregações, é um problema muito grande o imóvel vago. Então, como estão os imóveis vagos? Os imóveis maiores que podem ser ressignificados, vamos ressignificar de que forma, né? Então, propõe diversos estudos e aí a gente começa a trabalhar junto com o econômico, com a econômica, né? Com quem apoia. E o que a gente nota, acho que esse é um ponto importante, vou citar uma congregação que a gente começou a trabalhar com eles no final do ano passado, e foi exatamente assim, chegaram, mostraram, contaram tudo pra gente que tinha, a gente fez um estudo, bom, em 4 meses, a receita só de locação deles já subiu 60%. Então, muitas vezes, um trabalho bem feito já com aquilo que eles têm, já aumenta muito a receita, sabe? Então, esse é o nosso olhar. Primeiro, o que eles têm, como está, como é que a gente consegue converter esses problemas em receita. Então, esse é o nosso primeiro olhar. E depois, num segundo momento, os imóveis maiores que precisam ser ressignificados, né? Como que a gente pode ressignificar isso? Antigos espaços que não têm mais uso, de repente estão fechados há muitos anos. A gente encontra, por exemplo, noviciados fechados há muito tempo, né? Com toda aquela estrutura. Será que de repente isso não pode virar um lugar de retiro? Né? Não pode virar um lugar de casamentos ou um outro uso? Né? Que esse pode virar um hotel? Né? Que vai reverter em recursos para a congregação. Qual que é a nossa inteligência aplicada? É olhar o que eles têm e fazer com que isso vire recursos para as missões deles. Esse é o nosso olhar. Eu achei muito interessante, né, quando chegou a proposta da empresa de vocês, porque realmente é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, né? Então, assim, e a gente sabe, né, durante assim toda a história e trajetória das igrejas e congregações, que graças a Deus elas têm muitas posses, né, muitas terras não só doadas, mas adquiridas, e realmente isso às vezes foge um pouco do controle da administração e diante de tanta demanda falta tempo para pensar em otimizar todo esse espaço, né? Então vocês vêm para isso, né? É exatamente isso. Esse é um olhar nosso, como otimizar esses espaços. Do ponto de vista de uso do espaço, do ponto de vista de receita financeira, sabe, vocação, agregar inteligência a esse patrimônio para que eles possam gerar receita a partir daquilo que eles já têm. E essa receita possa conduzir as missões deles. Então a gente fica muito feliz, né, em fazer esse trabalho. A equipe trabalha, se entrega, se dedica, porque no fundo nós estamos apoiando essa missão, essa causa deles, né? Que é o evangelizar, é o cuidar do doente, é o cuidar da escola, cuidar de diversos pontos, evangelizar. E durante essa trajetória, quais as dificuldades vocês mais encontram no trabalho de vocês, na prestação de serviço? Eu acho que em um primeiro momento a gente pega muita coisa mal feita de pessoas que passaram e de certa maneira tentaram dar um uso incorreto para esses imóveis, sabe? Muitas vezes até se aproveitando mesmo da congregação. Eu acho que esse é um ponto que a gente vê muito. Pessoas que passaram pelas instituições ou de alguma maneira tentaram assessorar, mas com um olhar que não foi um olhar íntegro. Então quando a gente chega, normalmente o terreno está meio arrasado já, sabe? E há uma grande desconfiança, né? Porque o pessoal já teve algum problema. Então essa é uma questão de mostrar que nós somos diferentes. Mostrar que a nossa proposta de trabalho é uma proposta íntegra, sabe? Que nós temos um propósito a seguir, que nós temos valores que nos baseiam, que nos fazem a gente trabalhar do jeito que a gente trabalha. Vencer essa resistência de alguém que já teve no passado um grande problema, né, com integridade, é uma resistência inicial. E eu acho que depois, um segundo momento, a gente vê que muitas vezes tem um apego em determinadas questões que a gente tenta mostrar. Então, por exemplo, valores, né, um apego em valores financeiros muitas vezes, né? Olha, esse imóvel tem que alugar por tanto. Não, isso foi no passado, a gente pode alugar por mais, né? Ou não, é menos. Ou mesmo espaços que estão há anos fechados. Por que a gente não pode ressignificar?
até as pessoas se darem conta de que aquilo só gera despesa e de repente pode gerar receita, leva um tempo, não é imediato. Mas o nosso trabalho é esse, né? Então acho que é um pouco... E dentro do cenário, né, das instituições que vocês atendem, quais são as situações mais recorrentes que vocês recebem? Uma ótima pergunta. Tem locações, né, muitos imóveis vagos, muita vacância nos imóveis, imóveis mal geridos, contratos mal feitos, né, porque a gente vê que não teve ali uma correta assessoria na hora de realização dos contratos. A gente vê espaços ociosos, mas a gente vê muita força de vontade dentro das congregações. É incrível, sabe? São pessoas, nossa, que se dedicam, que querem fazer o melhor, e eu acho que só falta um pouco mais, não deles, mas da nossa parte, de mostrar que é possível essa ressignificação, de mostrar que isso é possível. Bacana. Você também teve, né, vai estar com a gente em alguns momentos, acabou de sair, né, de uma palestra que teve como tema Gestão de Imóveis, uma abordagem multidisciplinar na gestão dos imóveis das instituições católicas. Correto. Conta pra gente um pouco o que você abordou nessa palestra, nesse bate-papo que você teve. A gente abordou através de metodologias que a gente vem seguindo, desenvolvendo, cases reais. A gente abordou a importância de a gente adotar na gestão dos imóveis uma metodologia multidisciplinar. Não é todo mundo que pensa assim, né? As pessoas falam, alugar imóvel é só pagar boleto, né? É só deixar lá com o corretor. Não, é algo que é muito maior. E eu fiz questão de mostrar isso para eles. Não sou só eu que digo, são autores americanos, autores espanhóis, que o mercado também super bem desenvolvido de gestão de patrimônio, eles trazem isso. A visão da gestão de patrimônio, locação, ela é multidisciplinar. A locação, ela é um serviço que ela exige uma abordagem multidisciplinar. Caso isso não aconteça, o que vai ocorrer é o que a gente vê, né? Prejuízo, inadimplência, contratos mal feitos. Então essa nossa nova abordagem que a gente quer trazer para eles, essa visão, essa metodologia nova, é uma abordagem multidisciplinar. Olhar, então, trabalhar o comercial, trabalhar áreas de engenharia, o jurídico, gestão de projetos, relacionamento com o cliente, todo mundo integrado com uma única visão. Resolver a vacância, resolver os problemas de locação do imóvel. Esse é um lado. E nos projetos, que a gente diz, por exemplo, que é um mundo, né? Então, a ressignificação de imóveis, a regularização documental, o manejo arbóreo, que parece um negócio tão simples, né? Uma simples poda de uma árvore. Não, são projetos que exigem uma complexidade de conhecimentos e mais, a integração desses conhecimentos, sabe? Então você tem que ter, por exemplo, alguém que vai cuidar da parte elétrica, não é uma reforma. Um arquiteto, alguém que cuida da parte hidráulica, cuida da parte elétrica, aprovações na prefeitura. Então, nunca é um conhecimento necessário, mas sim uma variedade de conhecimentos e todos eles integrados. Isso é o segundo passo que é importante. Não só ter esses conhecimentos, mas integrar para que esse resultado seja alcançado, sabe? Você falou, né, da força de vontade das congregações também. A gente vê que há uma mudança na gestão, né, na história da gestão das congregações. E a gente vê que, assim, conforme os anos vão passando, eles vão, né, se aprimorando, vão chegando os jovens vão assumindo esse trabalho, né. Só que a gente sabe que de tempos em tempos as congregações elas sofrem, né, com a mudança de gestão. Quando um novo gestor assume, um econômico, né, um diretor de instituição assume e ele precisa organizar essa questão da gestão dos patrimônios de imóveis, quais são os documentos que eles precisam organizar, obter, para que eles tenham, né, um panorama daquilo que eles precisam fazer, do próximo passo? Essa é uma ótima pergunta, porque imagina eles assumindo e a quantidade de coisa que eles têm para fazer, o trabalho que eles têm, né, conduzir lá a evangelização e ainda olhar o patrimônio. É muito exigente essa posição. Então a gente começa sempre pedindo uma relação. Olha, o que vocês têm? Por mais simples que possa ser. E aí, a partir disso, a gente vai construindo junto com eles, sabe? Vamos guardar essa documentação, vamos organizar essa documentação, vamos fazer o nosso diagnóstico
a partir daquilo que vocês têm e precisam. E aí a gente vai também, olhando isso é muito importante, passo a passo com eles. Muitas vezes são mudanças que são decisões colegiadas, né, que tem que passar por um conselho ou tem que ser amadurecidas. O que a gente faz é monta esse diagnóstico, prepara muitas vezes esse econômico, né, para esse órgão colegiado, ou se for necessário a gente vai para esse órgão colegiado de uma maneira muito pontual e apresenta esse diagnóstico, apresenta essa situação e fica como apoio deles, sabe? Aguardando, claro, a posição, vai, não vai, e o que eles vão priorizar e de que forma eles vão conduzir é sempre deles, mas eles têm do nosso lado todo o suporte e as informações necessárias para ver como que nós vamos manejar essas questões imobiliárias. É saber mesmo que ali tem alguém que vai te direcionar e principalmente de maneira correta, né? Exato. E assim, para você, qual a importância, né, de momentos como esse, né, como os congressos, assembleias, para a formação mesmo, né, para que esse tipo de informação chegue aos gestores, né, para que a gente continue assim trabalhando para que a igreja se desenvolva da melhor maneira possível? Olha, eu acho momentos como esse fundamentais. Primeiro, parabenizar a todos, né, da revista Paróquia, Promocate, por um evento tão bem organizado quanto esse. Achei muito, de verdade, incrível. Na hora que vocês chamam empresas idôneas, né, palestrantes com experiência, idôneos também, para mostrar, né, para o pessoal aqui no caso que foi no Conágio e nos outros congressos, para mostrar um pouco esse estado da arte, né, da gestão dos imóveis, da organização. Isso eu acho que é fundamental, porque eles estão no dia a dia, nas paróquias, nas instituições, nas congregações, e muitas vezes não tem tempo ou não consegue acessar essa quantidade de informação que vocês permitem aqui. Então eu acho que o palestrante, quem vem assistir os congressos, né, na hora que eles têm à disposição essa quantidade de informação nesse prazo, eu acho que ele sai daqui com uma rota, sabe? Fala, nossa, já sei pelo menos como seguir. Eu me coloco na posição deles, porque, claro, eu sou empresário, né? E a gente vê, manter a empresa, dar atendimento para os clientes, mas o mundo está se desenvolvendo, tantas outras tecnologias, metodologias, coisas novas aparecendo. Realmente, a gente tem que parar em um momento e se reciclar, né? E aprender coisas novas. E eu acho que essa é uma super oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, né? Em nome da Chiara e de toda a equipe eu agradeço. A gente fala muito na profissionalização da gestão, né? E isso é muito importante porque a gente sempre está muito preocupado com o lado, né, do dogmático, litúrgico, sim, mas é preciso profissionalizar essa gestão para que continuem, né, evangelizando e levando a palavra de Deus, porque com tantas informações, se a gente não consolida processos, fica muito mais difícil voltar os olhos para aquilo que realmente importa, né? Fica aí a diversidade, né? O nível de exigência, né? Por exemplo, né? Dos econômicos, os gestores, padres, é muito grande o nível de exigência neles, né? As econômicas, a evangelização, né? Toda a entrega que eles têm que fazer para que o trabalho aconteça. E além de tudo isso, eles têm que se manter atualizados, profissionalizados no que está acontecendo. Então eu acho que um espaço como esse, onde eles podem estar aqui e ver o que está acontecendo nas diferentes áreas de gestão, nossa, eu acho que é incrível para eles, sabe? E é entender também que empresas, né, como a de vocês, elas não querem só vender um serviço, prestar um serviço, mas é realmente auxiliar, né, nessa trajetória, né? Isso é muito importante e isso tem mudado. Antigamente o empresário ele era visto como o mal da história, né? Como aquele lobo, né? Que vinha, que era predatório. Isso mudou. Eu acho que o empresário hoje, já faz uns tempos, ele é um agente de transformação. E cada vez mais, novos empresários, mesmo empresários mais antigos, eles estão se apropriando dessa figura, sabe? Dessa posição, de ser um fator de soma, de ser alguém que faz uma mudança, de ser alguém que está usando a empresa para promover um impacto positivo na sociedade. Por exemplo, na conscientização dos seus colaboradores, né? Na relação de confiança que se estabelece com os seus clientes, isso é fundamental. Então, a empresa, ela não é algo negativo.
Muito pelo contrário. Isso, a visão tem que mudar. Ela é algo onde se gera inteligência, se gera trabalho, né? E o trabalho é algo abençoado. É a partir do trabalho que muitas famílias se sustentam, né? É dentro do trabalho, por exemplo, que o colaborador vai fazer um curso. E nesse curso ele vai levar uma novidade para sua família, né? Para sua esposa. E ele tem que levar isso mesmo. A empresa, ela tem que ser esse espaço de desenvolvimento das pessoas. Então aquela visão do empreendedor malvado que escravizava os seus colaboradores, Poliana, isso está mudando e tem que mudar, né? Isso cada vez mais tem que mudar e a gente tem que levar, tanto internamente quanto externamente, um trabalho profissional, sabe? E é muito importante isso, né? A gente percebe a visão também das instituições de verem a empresa como isso, algo que está gerando tecnologia, gerando trabalho e abrindo espaço para a gente fornecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para ele. E, assim, muitas vezes as pessoas também analisam com uma forma de que tudo é monetizado. Exato. Então, precisa também existir uma conscientização que se existe um mercado é porque existe uma necessidade, né? Então, Exato. as pessoas se especializam para ajudar a sanar essas necessidades, né? Isso é muito importante, né? De ouvir o cliente, entender as necessidades dele e entregar, a partir das nossas competências, um trabalho, né, que resolva. E é muito importante isso que você falou, porque na nossa equipe, por exemplo, a gente atende diversas congregações, famílias. O pessoal, quando sabe que está trabalhando para uma congregação, o pessoal trabalha assim, eles se sentem gratos, sabe? Fala, poxa, que incrível participar desse projeto. Até eu me emociono um pouco por falar, perdão, mas é incrível, você vê a energia da pessoa quando ela fala, meu, isso aqui é para alguém que lá na ponta vai cuidar do doente, vai cuidar de uma escola, sabe? A escola vai melhorar, a irmã ela vai poder atender mais crianças na escola, vai poder atender mais. Então o pessoal participa com mais garra, eles sentem que o trabalho deles faz sentido, que tem algo especial no final, sabe? Então é importante, claro, tem que ter o lado financeiro, porque a gente tem que sustentar as famílias, a gente tem que sustentar os trabalhos, né? Comprar material, né? Tudo isso, o dia a dia tem que acontecer. Mas tem mais que isso, a gente não pode parar nisso, não pode ser, e não é, né? Nossa empresa é um exemplo disso, não pode ser, não é o lucro pelo lucro. O lucro é consequência de um serviço bem prestado. E quando a gente presta um serviço para instituições, né, católicas que têm essa missão, o trabalho parece que ele fica mais leve, que ele ganha um outro propósito, sabe? Então a gente se sente mais feliz, acho que esse é o ponto, mais feliz e mais realizado em poder trabalhar dessa maneira. André, fiquei muito feliz de conhecer você, a gente já tem conversado há uns dias, né? Principalmente conhecer o trabalho que vocês desenvolvem, eu achei assim fantástico mesmo. Eu quero agradecer em nome, né, de toda a equipe Promocat e Revista Paróquia pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, em trazer um pouco, né, desse universo que às vezes fica esquecido, assim, trazer essa luz, né? Então a gente espera que você esteja conosco, né, em outros momentos com também, certeza, compartilhando um pouco, né, de tanto conhecimento que você tem nessa área. Muito obrigado, Poliana, eu que agradeço, né, o pessoal da Promocat, Revista Paróquia, por essa oportunidade e estamos aqui. Obrigado, viu? Seguimos, né? Seguimos.